Vejam só, quando a gente fala em feminicídio, né, quando a gente usa esse nome, né, nós estamos indicando um homicídio, o crime é homicídio, não tem um tipo penal específico para o feminicídio, ele é uma modalidade de homicídio, e essa modalidade de homicídio é uma modalidade de homicídio qualificado, ou seja, vai ter uma pena maior do que a modalidade simples, em razão dele ter sido praticado, como o próprio nome já indica, contra a mulher. Mas não é matar mulher, né? Há quem diga, e eu confesso que eu não fui consultar a língua portuguesa, mas há quem diga que se fosse matar mulher, se chamaria femicídio. E que, na verdade, não é um femicídio, é um feminicídio, que é matar mulher por uma razão qualquer, por um motivo, tem uma motivação para realizar aquela morte daquela mulher ali. Então, quando a gente fala em feminicídio, nós estamos falando de um crime de homicídio praticado contra a mulher em razão de alguns elementos específicos. Mas é interessante ver, a gente vai falar disso daqui a pouco, que o legislador brasileiro não trabalhou ou pelo menos a jurisprudência interpretou a lei dessa forma, né? Não trabalhou com uma condicionante subjetiva, ou seja, não é exatamente, pelo menos não em toda hipótese de feminicídio, o elemento subjetivo, o motivo que vai caracterizar o feminicídio. A gente também tem, segundo a jurisprudência, um feminicídio caracterizado de forma objetiva, analisando apenas aspectos objetivos ali do fato e, assim, caracterizando a prática do feminicídio. Então, o feminicídio é um homicídio qualificado, ele está lá no artigo 121 do Código Penal, é homicídio doloso, não tem feminicídio culposo, legal? Não tem essa modalidade culposa de feminicídio. Então, a gente está diante de um homicídio, esse homicídio é um homicídio doloso, esse homicídio foi praticado necessariamente contra uma mulher, e esse homicídio foi praticado contra essa mulher na forma que a lei exige para que ele seja considerado como feminicídio. E aí tem alguns comentários importantes, né? Assim como todo homicídio, a gente está diante de um crime material. E o crime, por ser material, ele exige o resultado naturalístico, que é a morte da vítima. Necessário que a vítima morra, né? Senão não tem feminicídio. Pode ter tentativa de feminicídio, pode ter uma desistência voluntária no feminicídio, mas o feminicídio, ele precisa ele precisa do resultado para gerar a consumação. Deixa eu só ler uma mensagem aqui, pessoal. Ah, legal, tem aqui o Gustavo, né, dizendo no YouTube que ele se inscreveu no meu curso gratuito sobre prescrição, que vai acontecer daqui a 10 dias, né? Esse curso vai acontecer no dia... A primeira aula vai ser liberada no dia 11, então daqui a 11 dias. E ele está dizendo aqui que esse é o primeiro contato que ele está tendo comigo, ele se inscreveu no curso e está assistindo pela primeira vez a live. Então, Gustavo, seja bem-vindo, eu espero que você goste da live e conto com a sua participação lá no curso de prescrição. Aqueles que não se inscreveram ainda, assim que terminar a live, eu vou publicar um stories com o link de inscrição no Instagram e aqui no YouTube eu vou colocar o link para inscrição abaixo, ele está abaixo de todos os vídeos. Se você abrir um vídeo aí do YouTube, você vai encontrar lá o link, ou então dá um pulinho lá no Instagram, no meu perfil, que tem lá no perfil o link para a inscrição. Mas voltando aqui, então, o feminicídio, ele é um homicídio, como eu dizia, e o homicídio é um crime material, ele depende de resultado. Uma outra característica importante do homicídio é que a gente também já teve a oportunidade de falar aqui em outros momentos, é que o crime de homicídio, ele é um crime não transeunte. O que significa dizer que ele é um crime não transeunte? Significa dizer que ele é um crime que deixa vestígios da prática dele. E deixando vestígios da prática dele, ele exige exame de corpo de delito para comprovação da materialidade. Eu acho até que isso tem um tema que eu particularmente nunca tinha estudado ele especificamente, eu estou estudando agora, me interessei por isso, que é a questão dos estándares probatórios, e me parece, né, eu não posso afirmar isso ainda com certeza, porque é um tema que eu estou começando a estudar, eu não domino ainda completamente, e não tem problema algum em dizer que existe um tema de processo penal que eu não domino, porque na verdade não existe um, existem vários provavelmente, mas esse tema do estândar probatório é bem interessante, né, porque
de forma bem resumida, pelo que eu já li, é uma tentativa de se estabelecer uma escala de prova. Né? Então, assim, para poder denunciar, eu preciso ter até aqui de prova. Para poder instaurar um inquérito, eu tenho que ter até aqui de elementos probatórios. Aí, para denunciar, até aqui. Aí, para condenar, até aqui. Ou seja, se aproxima um pouco, de certa forma, a uma ideia de prova tarifada, mas aproveitando o que tem de bom do livre convencimento motivado. Então, não vai nem completamente para um lado, nem completamente para o outro. Mas, sem dúvida nenhuma, o artigo 158 do Código de Processo Penal me lembra isso. Né? O artigo 158 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, olha, nos crimes que deixam vestígio, os chamados não transeuntes, o exame de corpo de delito direto ou indireto é obrigatório. O exame de corpo de delito direto ou indireto é essencial para a prova da materialidade do crime. Ele não pode ser suprido sequer pela confissão. Então, se o autor de um homicídio ou de um feminicídio mata a vítima, desaparece com o corpo, impossibilita qualquer perícia, não tem sangue, não tem cabelo, não tem arma, não tem nada disso, ainda que ele confesse o crime, o artigo 158 impede a comprovação da materialidade apenas com isso. Então, a materialidade depende do exame de corpo de delito, direto ou indireto. E aí o artigo 167, só para complementar a ideia, ambos do CPP, 158 e 167, afirma que é possível quando... Olha a lógica do legislador, né? Porque a gente deu uma interpretação diferente nisso aí. Legal? O que está escrito lá? Que quando os vestígios desaparecerem, impossibilitando o exame de corpo de delito, ele pode ser substituído pela prova pericial. Claro, porque pode ser que um homicídio aconteça num navio de cruzeiro, no meio de uma viagem, que o cara mate a vítima jogando ela lá de cima. Legal? Tem cabelo? Não. Tem sangue? Não. Tem a arma? Não. Tem o corpo? Não. Não tem nada. Tem o cara jogando ela lá de cima. Ela caiu no oceano, o navio estava na hora navegando, a pessoa se afogou e desapareceu, e ninguém nunca encontrou lá no meio do oceano. Vejam, é possível comprovar esse crime por outro meio que não seja o exame de corpo de delito? É possível. E que meio é esse que vai ser utilizado para comprovar? O meio que vai ser utilizado para comprovar é a prova testemunhal. Então, se existir ali uma testemunha, alguém que viu quando aconteceu, alguém que soube depois ali o que aconteceu, que essa pessoa vai testemunhar, e essa prova testemunhal, analisado lá os requisitos dela, vai servir para gerar a condenação do agente. Então, é importante que se entenda isso, né? Isso, de certa forma, é uma exceção ao livre convencimento motivado, mas que durante muitos anos eu disse que era ruim, legal? Durante muitos anos eu disse, isso aqui é uma exceção da prova tarifada, não deveria existir, o juiz deve se convencer livremente. Até que um dia eu tive uma conversa com o professor Alexandre Câmara, desembargador Alexandre Câmara, uma conversa, nós somos amigos, uma conversa de amizade, e nessa conversa ele falou para mim, Felipe, um tema que eu tenho observado bastante, falado bastante sobre, é a questão do livre convencimento motivado, que vocês no direito penal, de certa forma, têm até uma dor da liberdade. Mas esse tema é um tema que tem me deixado aflito em algumas situações. E se a gente for pensar, né, vou tentar, mas o livre convencimento motivado, na verdade, ele gera realmente essas possibilidades, né? Você imagina o seguinte, eu estou manobrando meu carro no shopping e aí colido no outro carro. Aí eu pergunto para o cara se ele vai pagar, ele diz que a culpa foi minha, porque eu estava manobrando e não vi que ele estava atrás, e ele diz que não, eu digo que não, que eu digo que a culpa foi dele, porque ele entrou ali naquela via sem prestar atenção, e aí começa ali uma discussão, nenhum dos dois quer pagar. Aí eu aciono judicialmente, dizendo, olha, eu estava saindo da vaga, ele entrou, de repente, e bateu na minha traseira. E ele diz o contrário, que ele estava vindo e eu saí, de repente, da vaga e bati nele. E o juiz vai me ouvir, vai ler, né, a minha versão, vai ler a versão dele e vai tomar uma decisão com uma das duas. Legal? E vai fundamentar num dos dois descartando o outro. Olha, me parece que... E aí ele vai ter lá uma tese jurídica qualquer para justificar aquilo que ele estava decidindo ali. Então, o livre convencimento motivado permite essas coisas. No processo penal, o juiz precisa estar convencido, né? Convencido. Então, se ele está na dúvida, ele não pode fazer um sorteio. A dúvida tem que beneficiar o réu, tem uma regra do jogo.
Legal? Lá na teoria dos jogos tem uma regra aqui do jogo. A dúvida deve beneficiar o réu. Então, se a dúvida deve beneficiar a liberdade, deve beneficiar o réu, se ele está na dúvida, ele não pode decidir. Ele não pode dizer, não, eu estou na dúvida, mas me parece que, então eu vou fundamentar nesse ponto aqui. Não. Se ele não se convenceu, ele deve absolver. Agora, se ele se convenceu, ele vai fundamentar na prova X, vai descartar Y. Vai fundamentar na prova X e vai descartar a prova Y. Então, imagina numa situação de homicídio ou de feminicídio, em que toda a prova pericial indica que aquela pessoa matou. A prova pericial indica isso. Legal? Que foi a pessoa X quem matou. Só que você tem uma outra pessoa confessando, dizendo, não, fui eu que matei, eu fiz dessa forma, eu fiz não sei o que, uma outra pessoa, que não é a pessoa X. Toda a prova indica que foi a pessoa X quem matou, a pessoa Y está dizendo, não, fui eu. O que o artigo 158 diz? Não, prevalece a prova pericial. A confissão não supre a necessidade dela e ela vai prevalecer sobre a confissão. Então, ele dá à prova pericial uma relevância. E segundo, se não tiver prova pericial, tem que ter testemunhal. E se não tiver nem a pericial, nem a testemunhal, não pode condenar. É isso que está sendo dito ali. Não pode condenar. Porque não pode configurar a materialidade do crime. Mas o tema não é esse, é porque eu gosto desse tema. O tema é o feminicídio, então vamos em frente. Então, o feminicídio, como eu vinha dizendo, é um homicídio doloso, de competência do tribunal do júri, não transeunte, o que significa que ele exige a realização do exame de corpo de delito, que pode ser suprido pela prova testemunhal. E o feminicídio foi incluído no Código Penal, no rol dos crimes de homicídio qualificado, em 2015. E o mesmo legislador que incluiu o crime em 2015, ele incluiu lá no parágrafo 2º, o inciso 6, que é o feminicídio, o feminicídio está aqui, eu estou mostrando para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Ele escreveu lá feminicídio, ele deu nome para o crime e colocou inciso 6, quando praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que seria muito vago. Por razões de condição do sexo feminino, ou seja, ela morreu por pertencer ao sexo feminino. E seria melhor se ele tivesse usado gênero, teria uma expressão mais condizente com a evolução social quanto às definições de gênero. Então, ele usou a palavra sexo, que, de certa forma, merece uma interpretação extensiva para dizer, olha, não é gênero, não é sexo, é gênero. Beleza. Então, gênero feminino. Essa mulher morreu por pertencer ao gênero feminino. E aí o legislador, para alguns que estão mais agarrados ao princípio da legalidade, como eu acho que é bom, acho que é positivo ele fazer isso. Para outros que estão menos agarrados ao princípio da legalidade, que acham que a lei deveria ter uma abertura maior, ter um tipo penal mais aberto, aí há uma crítica a isso que eu vou falar agora. Mas o legislador, no meu sentido de forma positiva, porque a gente tem o princípio da legalidade, ele criou o parágrafo 2º-A. E no parágrafo 2º-A, ele veio definir o que se considera como razão de sexo feminino. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, o legislador está dizendo que a primeira hipótese de feminicídio é matar uma mulher que se relaciona com o agente dentro de uma daquelas relações enunciadas pela Lei Maria da Penha. Quando a gente fala em violência doméstica ou familiar contra a mulher, evidentemente que a interpretação sistemática tem que levar em consideração a Lei Maria da Penha, que é a lei que protege a mulher da violência doméstica ou familiar. Então, quando o legislador afirma aqui que o feminicídio é matar a mulher numa situação de violência doméstica ou familiar, ele está utilizando a Lei Maria da Penha como sendo o paradigma, como sendo o elemento de interpretação para que se tenha, então, em mente, para que se defina, então, o que se considera como isso. E aí, quando a gente olha a Lei Maria da Penha, que a gente já estudou aqui numa outra live, ela vai trazer ali o seu âmbito de aplicação. Então, só para a gente lembrar onde é que esse feminicídio tem que acontecer.
Artigo 5º da Lei Maria da Penha, numa relação doméstica. E aí, lembrando que unidade doméstica é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, a casa. Legal? E que se incluem as esporadicamente agregadas, um hóspede. Então, se uma tia minha do interior se hospeda na minha casa porque veio visitar o Rio de Janeiro, ela está protegida pela Lei Maria da Penha. Legal. Se um amigo, uma amiga minha vem visitar o Rio de Janeiro e fica hospedada na minha casa, ela está protegida pela Lei Maria da Penha por causa da unidade doméstica. Porque ela está agregada, ainda que esporadicamente, naquela unidade doméstica. A empregada doméstica não permanece em convívio, então não precisa de coabitação, legal? Basta que aquela pessoa tenha um vínculo de convívio permanente na unidade doméstica. Aí alguém me perguntou uma vez, os vizinhos? Não é isso que o legislador quis dizer. Obviamente que o meu vizinho convive comigo em razão da minha unidade doméstica? Sim, se eu não morasse no prédio, ele não conviveria comigo, legal. Mas ele convive na minha unidade doméstica, ou seja, o convívio dele se dá em razão de um espaço de convívio permanente de pessoas chamado unidade. Olha só, unidade doméstica? Não. Então não dá para incluir o vizinho dentro de uma situação como essa, legal? Não dá para pegar o vizinho e colocar ele aqui, não tem como, legal? O vizinho não pode ser incluído aqui. Então é importante que se tenha isso em mente. Segundo, inciso 2, no âmbito da família. E aí, na família, ele diz que a família é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram parentes. Então, uma ideia bastante democrática, né, e contemporânea do que é família. É uma ideia bastante moderna do que é família. A família pode ser por laços de parentesco, consanguíneo, naturais, ou por afinidade, mas também pode ser por uma formação de vontade expressa. Legal? Então, é isso. As pessoas podem se considerar como familiares por vontade expressa delas. Então, o âmbito da família. E terceiro, as relações íntimas de afeto. Quando o agente convive ou tenha convivido com a vítima. Então, uma relação íntima de afeto, um namoro, um casamento, um noivado, uma relação extraconjugal, qualquer tipo de relação íntima, ou seja, onde há intimidade e afeto. Então, não é qualquer relação de intimidade, como também não é qualquer relação de afeto, não é a amizade. Legal? Não é a amizade. A amizade não está aqui abrangida. Tudo bem? Então, uma relação íntima de afeto é uma relação onde há intimidade sexual e afeto. Não necessariamente a relação sexual, mas essa relação de afeto entre eles visa ainda que no momento futuro que exista entre eles a relação sexual, o sexo, o carinho. Então, isso é necessário. E me parece, embora tenha alguns casos, né, essa aplicação mais ativista da lei, que eu conversei com o professor Luiz Gustavo, não sei se ele está aí assistindo, porque eu tirei os comentários, mas conversei com o professor Luiz Gustavo numa live no perfil dele na semana passada, mas me parece que, não essa semana, né, na segunda ou terça-feira, que essa relação do ativismo muitas vezes leva a isso, né? Há um ativismo hoje judicial e aí a aplicação da lei em situações que não estão exatamente previstas quanto a ela. Na aula sobre a Lei Maria da Penha eu contei a história lá de um caso concreto que uma aluna que me contou de um taxista que pegou uma prostituta num ponto de prostituição, praticou sexo com ela dentro do carro, na hora de pagar ele disse que não pagaria, eles tiveram uma discussão, ele deu um soco nela e empurrou para fora do carro. E aí isso foi na delegacia colocado com a abrangência da Lei Maria da Penha. Me parece que não, me parece que houve lesão corporal, talvez tenha ocorrido violação sexual mediante fraude, se ele já pretendia não pagar e a enganou para conseguir o ato sexual, mas sem a incidência da Lei Maria da Penha, porque me parece que não se encaixa em nenhuma dessas. Mas, voltando para o objeto da aula, que é o feminicídio, então o feminicídio é esse homicídio qualificado por ter sido praticado contra uma mulher por razões dela ser do sexo feminino, e a primeira forma de se verificar isso é verificando se havia uma relação doméstica ou familiar. Ou seja, se esse feminicídio foi praticado por um agente contra uma vítima mulher, com quem ele ou convive na unidade doméstica, ou tem uma relação de família, ou tinha uma relação íntima de afeto. E lembrem-se que o autor do crime não precisa ser homem,
Então pode ser a mãe matando a filha, pode ser a filha matando a mãe, pode ser uma irmã matando a irmã, legal? Pode ser a patroa matando a empregada doméstica, legal? Pode ser uma relação íntima de afeto homoafetiva. O próprio artigo 5º da Lei Maria da Penha, no parágrafo único, diz que não se deve aqui, na interpretação desse artigo, fazer qualquer tipo de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. Então, as relações homoafetivas também estão abrangidas pela proteção da Lei Maria da Penha, ok? Sem nenhuma dúvida quanto a isso. Beleza. Essa é a primeira hipótese. Os nossos tribunais, atenção agora, têm dito que nessa hipótese, ou seja, o feminicídio praticado numa situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ele é uma qualificadora de natureza objetiva. Ou seja, não interessa qual foi o motivo da mãe que matou a filha, não interessa qual foi o motivo do namorado que matou a namorada, qual foi o motivo do marido que matou a mulher, qual foi o motivo da irmã que matou a irmã. Não interessa qual foi a motivação. Essa qualificadora é de natureza objetiva, ou seja, se existia entre eles uma relação doméstica ou familiar, essa relação doméstica ou familiar presente entre o agente e a vítima caracteriza o feminicídio. Isso permite, atenção ao que eu vou falar agora, que nessa primeira hipótese incida, a depender do caso concreto, evidentemente, o privilégio do parágrafo 1º. Pode ser que um feminicídio, na hipótese de violência doméstica ou familiar, tenha sido praticado por motivo de relevante valor moral. Descobriu, por exemplo, que a mulher estava há anos desviando dinheiro da caderneta, da caderneta de poupança, é ótimo, né? Se você tiver uma caderneta de poupança, você é uma pessoa horrível, né? Você não tem que ter caderneta de poupança. Qualquer outra aplicação é melhor do que essa, que eu lembrei dos exemplos de livro e os penalistas falam em caderneta de poupança. Mas se você tiver uma caderneta de poupança, você é uma pessoa horrível, né? Atrasada, você precisa fazer outros investimentos. Mas, enfim, estou procurando uma pessoa de investimento bem legal para conversar com a gente aqui, para dizer como é que se poupa dinheiro, como é que se tem uma vida econômica melhor e tal. Estou quase conseguindo, não consegui ainda, então não vou anunciar, mas estou tentando, estou insistindo. Mas enfim, voltando. Agora consegui uma outra, só que vai ser bem para frente, então também não vou dizer agora quem é o nome, porque vamos ver até lá se vai mudar. Uma pessoa que eu acho que vocês vão gostar também. Mas enfim, bem conhecido, da nossa área, direito, mas bem conhecido mesmo. Mas enfim. Então, e também já combinei com o professor Gabriel Habib, né, uma live, mas também ainda não fechamos o dia. Eu mandei aqui para ele, nem vi se ele respondeu, e agora eu não vou ter como ver, mas mandei para ele, ele já topou, a gente só falta definir agora o dia que nós vamos fazer. Mas, enfim, então, voltando aqui, então, nessa primeira hipótese, é possível ter um motivo de relevante valor moral? É possível ter um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Então, é possível, já que os tribunais entenderam que, na hipótese de violência doméstica ou familiar, o feminicídio se configura independente da motivação, é possível ter um motivo benéfico. Legal? Benéfico penalmente, né? Nunca moralmente. Um motivo benéfico sendo aplicado naquele caso concreto. E aí, não se esqueçam, homicídio qualificado, feminicídio, privilegiado, afasta, inclusive, a hediondez. Então, ele vai ter pena de 12 a 30 anos, vai ter a diminuição de pena variando até 1/3, e ele não será considerado como crime hediondo nessa hipótese. Então, essa é a primeira hipótese do feminicídio. A segunda hipótese do feminicídio, lá no parágrafo 2º, tá tudo bem aí, o pessoal do YouTube, tudo tranquilo, o pessoal do Instagram, vamos lá, deixa eu ligar aqui o comentário para ver se está tudo bem com vocês aí. Às vezes está travando, falhando o som e a gente não consegue ver porque desativou o comentário. Então, tanto na hipótese... Né, então, a primeira hipótese é essa da violência doméstica. Segunda hipótese do feminicídio, pessoal. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, aquele feminicídio foi praticado por alguém que discrimina mulheres, alguém que menospreza mulheres. Aí, obviamente, a qualificadora é subjetiva, legal? Evidentemente, numa hipótese como essa, a qualificadora é de natureza subjetiva. Ou seja, a gente está diante
de uma qualificadora ligada à motivação. E aí não tem como combinar com o privilégio. Aí não tem como combinar a qualificadora com o privilégio. Aí é homicídio qualificado mesmo, chamado feminicídio, praticado nessa hipótese de menosprezo ou discriminação contra as mulheres. Isso precisa ser provado, né? Precisa ser provado que aquela pessoa, ao matar aquela mulher, fez isso como ato de discriminação, como ato de menosprezo. A depender do comportamento dessa pessoa cotidianamente, talvez seja possível demonstrar isso de forma mais fácil, mas a depender do comportamento, provavelmente vai ser mais difícil se caracterizar esse feminicídio. Então, é necessário analisar o caso concreto e verificar, bom, essa pessoa, homem ou mulher, né? Não se esqueçam disso, discrimina mulheres, então, se essa pessoa discrimina mulheres, fica mais fácil até de comprovar. Mas se não é um comportamento quanto mais, é bem difícil de fazer a prova sempre, né? De motivação, de elemento subjetivo, é sempre mais difícil de fazer a comprovação. Mas é isso, problema do Ministério Público que vai ter que provar. Então, duas situações: violência doméstica ou familiar, menosprezo ou discriminação à mulher. Isso é o que caracteriza a hipótese do feminicídio. Bacana? Então, violência doméstica ou familiar ou o menosprezo. Em ambas é feminicídio, tudo bem? Então, claramente, homicídio qualificado. Agora, é preciso que a gente reflita aqui, né? Muito provavelmente, muitas dessas situações já seriam mesmo homicídio qualificado. O feminicídio ele tem um caráter muito mais simbólico, de direito penal simbólico, do que propriamente efetivo, né? Porque efetivo penalmente, não socialmente, né? Se tem caráter simbólico é porque socialmente tem alguma relevância, mas tem muito mais um caráter simbólico, social, do que jurídico propriamente dito, porque se eu mato uma mulher por discriminação contra mulheres, isso provavelmente já seria homicídio qualificado, né? Então, dificilmente se sairia para um homicídio simples, a não ser numa situação muito específica. Mas essas são as duas hipóteses: a violência doméstica ou familiar contra a mulher e o menosprezo ou a discriminação. A primeira objetiva, portanto compatível com o privilégio, caso exista o privilégio. A segunda subjetiva, ligada à motivação do crime, e estando ligada à motivação do crime, obviamente, sendo de natureza subjetiva, incompatível com o privilégio. Legal? Acho que o sinal ali do Instagram deu uma diminuída, né? Como é que tá aí, pessoal? Voltou? Me dá um retorno aí, por favor. Estou parado aqui esperando. Tá geral ali dizendo que travou. Vamos ver se vai voltar. Voltou, pessoal? Beleza. Estão dizendo ali que voltou, né? Tá, então show. Vamos lá, vamos continuar. Beleza. Então, pessoal, essas são as duas hipóteses de feminicídio: violência doméstica ou familiar contra a mulher, caráter objetivo; menosprezo ou discriminação à condição de mulher, caráter subjetivo. Qualquer uma das duas, homicídio qualificado. E aí, o legislador, no parágrafo 7º, trouxe causas de aumento de pena específicas para o feminicídio. Então, lá no 121, parágrafo 7º, ele trouxe causas de aumento de pena que são específicas para situações de feminicídio. E aí, quais são essas causas de aumento de pena? Primeiro, é um intervalo, a pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. Então, é sempre importante lembrar que, quando há um aumento de pena de intervalo, o juiz deve fundamentar o porquê da exasperação do aumento. Ou seja, se tiver uma situação dessa, tem que aumentar a pena, beleza. Mas tem que aumentar a pena de quanto? 1/3, que é o mínimo. Para o juiz elevar até a metade, ele precisa fundamentar concretamente o porquê dele estar fazendo isso, a razão, o motivo dele estar fazendo isso. Primeiro, aumenta a pena de 1/3 à metade, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Aí o aluno imediatamente levanta a mão. Tem que saber disso? Qualquer causa de aumento ou qualificadora só pode ser aplicada, ao menos, se o agente deu causa a ela culposamente. Ao menos, artigo 19 do Código Penal. Olhem lá o artigo 19 do Código Penal.
Legal? As circunstâncias que em especial agravam aí é genérico, legal? As circunstâncias que em especial agravam a pena somente podem ser imputadas a quem lhe deu causa, ao menos culposamente. Então, se ela somente pode ser imputada a quem deu causa, ao menos culposamente, o que nós estamos dizendo com isso? Que é necessário que o agente ou tenha dolo ou tenha culpa naquele elemento. A pena será aumentada se a mulher estiver gestante ou nos 3 meses posteriores ao parto. É necessário que ele tenha dolo nisso ou pelo menos culpa. E o que caracteriza ter dolo ou pelo menos culpa? Ter dolo, ele sabe e quer. Então, ele sabe que ela é gestante e quer matá-la mesmo assim. Ou ele assume o risco. E eu acho que ela é gestante, dane-se. E eu acho que ela teve filho há pouco tempo, dane-se. Legal. Ou, para ter culpa, é necessário que o resultado seja ao menos previsível. Previsibilidade objetiva. Então, se ele não sabe da gravidez e isso sequer é previsível, não dá para falar no aumento de pena. Isso serve para qualquer aumento de pena, não é só para esse. Legal? Se ele não sabe, ele não sabe que ela está grávida, ele não sabe que ela tem um filho recém-nascido até 3 meses, ele não conhece isso. É previsível? Se falar, era previsível, ela tem aspecto de grávida, ela tem uma barriga de gestante e tal, ela parece grávida. Legal. Era previsível, então eu posso imputar. Agora, se ele não sabe nem era previsível, previsibilidade objetiva, não é possível imputar o aumento de pena. Isso serve para todos, serve para o que eu vou falar agora também. Inciso 2, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Pessoa menor de 14 anos, então não é nem criança nem adolescente, né? É criança até 12, adolescente até 14. Então, pessoa menor de 14 anos, maior de 60, que é o idoso, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, é bastante abrangente. Ele tira aqui um miolo da idade, né, de 14 completo até 60, esse não vai ter aumento, mas ele inclui aqui deficiente, que é a norma penal em branco, tem que ir lá buscar o complemento no Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, portadora de doença degenerativa, tem que buscar como complemento a medicina. Oi, medicina, tudo bem? Olha, essa doença aqui é degenerativa, é lúpus, ou então, é ELA, né? Então é uma doença degenerativa. Legal, tá bom, então é uma doença degenerativa. Ou que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade, uma paralisia, uma paraplegia, enfim, aquilo gera algum tipo, uma amputação, aquilo gera algum tipo de limitação para aquela pessoa ou de vulnerabilidade, tanto física quanto mental. Pode ser uma depressão que está tornando aquela pessoa vulnerável mentalmente e, por isso, vai justificar o aumento de pena. Aquela pessoa não, né? Aquela mulher que a gente está falando de feminicídio. Inciso 3. Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Esse aumento ele já existia desde 2015, em 2018 ele foi só reescrito para incluir essa expressão física ou virtual. Ele já dizia na presença de ascendente ou descendente, aí colocou esse física ou virtual. Me parece que foi uma mudança mais interpretativa, né? Eu acho que na essência não muda nada na lei, foi uma interpretação, foi só para fazer uma interpretação autêntica. O que é uma interpretação autêntica? A interpretação feita pelo próprio legislador na lei. Então, a interpretação autêntica é isso, né? Eu tenho uma interpretação feita pelo próprio legislador na lei. Legal? Na lei. Alguém está perguntando ali alguma coisa sobre o ECA, né? Eu falei que aqui é menor de 14 anos. Legal? E que eu estou falando do Código Penal. É menor de 14 anos. E aí eu disse que é tanto a criança, que é quem tem até 12, quanto o adolescente de 12 a 14. Completou 14, ele continua sendo adolescente no ECA, mas não terá mais o aumento de pena aqui. Foi isso que eu estava falando, só para esclarecer. Beleza. Então, pessoal, continuando, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente, então pode ser que ela esteja no telefone com a filha dela quando o agente causou a morte dela, tudo bem? Pode ser que aconteça dessa forma. Depois, pessoal,
que eu acho que é a mais importante, é o aumento de pena mais importante para quem está fazendo prova, para quem está estudando o direito penal. Em descumprimento, a pena do feminicídio vai ser aumentada quando ele for praticado em descumprimento da medida protetiva de urgência prevista nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Que incisos são esses? Né? O que a gente tem aqui nesses incisos aqui? Nesses incisos, a gente tem algumas medidas protetivas de urgência. Na aula sobre a Lei Maria da Penha, na live sobre a Lei Maria da Penha, nós olhamos, né, que são talvez as mais conhecidas, né, aplicadas em desfavor do agressor, né, aplicadas ao agressor. Então, a gente tem aqui, inciso 1, suspensão da posse ou do porte de arma. Legal? Então, suspensão da posse ou do porte de arma. Inciso 2, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, ele foi afastado do lar dele. Beleza? Cuidado que no inciso 1, né, alguém perguntou lá no YouTube, não é necessariamente caçar o porte de arma dele, é suspender. Às vezes ele é um policial, por exemplo. O agressor é um policial. Aí o juiz vai comunicar lá o comandante do batalhão ou o chefe de polícia civil, então ele vai dizer, olha, o secretário de segurança, e vai dizer, olha, esse cara está com porte de arma suspenso, enquanto tiver em curso aqui o processo criminal. Então, não é ainda uma cassação, legal? Não é ainda uma cassação. Beleza. Afastamento do lar ou do domicílio. Olha, não pode ir em casa. Uma separação de corpos ali, não pode ir em casa, está afastado do lar onde eles viviam antes. Ou de qualquer local de convivência. Eles malhavam na mesma academia, eles frequentavam a mesma igreja, está afastado, não pode ir lá. 3. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais aproximação, aquela medida protetiva de ficar 300 metros distante. B, contato com a ofendida. Então ele não pode ter contato com ela, trocar mensagem, telefonar, nada disso. C, frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade dela. Então, se a mãe dele, por exemplo, mora no apartamento em frente ao dela, ele pode ficar impedido de ir na casa da própria mãe, porque ele fica na janela lá olhando para o apartamento da ex-namorada, da ex-mulher, da vítima daquela agressão. Então, o juiz pode estabelecer essas medidas aqui, legal? Então, é importante que se tenha isso em mente. Aí, o que o feminicídio está dizendo para nós? O feminicídio está dizendo para nós que se ele for praticado numa situação de descumprimento dessas medidas, o cara estava afastado do lar, foi lá e matou a ex-mulher. Se for praticado em descumprimento dessas medidas, terá uma causa de aumento de pena. Aí você pode estar pensando, bom, beleza, mas como é que fica o crime do artigo 24A que está lá na Lei Maria da Penha, o artigo 24A que foi criado na Lei Maria da Penha justamente para criminalizar a conduta de quem viola essas medidas. Obviamente que num feminicídio, se ele violou a medida protetiva de urgência de aproximação e matou a ex-mulher, no feminicídio isso não vai gerar o crime do artigo 24A. Por que não vai gerar o crime do artigo 24A? Porque seria um bis in idem. O fato dele estar descumprindo a medida protetiva na prática daquele homicídio, daquele feminicídio, vai fazer com que a pena dele aumente e aí o crime não pode ser aplicado junto porque haveria um bis in idem sendo realizado aqui. Então, se ele descumpre essas medidas, ele não podia andar armado. Estava andando armado, foi lá na casa da ex e matou. Foi lá na casa da mãe e matou a mãe. Foi lá na casa... Então, isso caracteriza a prática do feminicídio com o aumento de pena e não do crime do artigo 24A. Aí um aluno falou, mas eu estou aqui vendo um processo que tem o feminicídio e o 24A. Duas uma. Ou ele foi antes da mudança de 2018, porque esse aumento de pena foi incluído em 2018, então pode ser que ele seja anterior a 2018, ou aí depende, né? A medida protetiva descumprida foi outra, legal? E não a do inciso 1, 2 e 3.
Porque se a medida protetiva não for a do inciso 1, 2 e 3, não tem o aumento de pena, e aí vai ter o 24A. Ou, terceira hipótese, o descumprimento da medida protetiva já vinha acontecendo de forma continuada, de forma permanente. Então, ele já vinha se aproximando, ele já vinha batendo lá na porta da casa, ele já vinha tentando telefonar para ela, ele já vinha tentando manter o contato com ela quando, então, ocorreu o feminicídio numa dessas hipóteses de descumprimento. Tudo bem. Pelos descumprimentos anteriores, crime do 24A, por esse descumprimento no momento do feminicídio, aí ele responde pelo feminicídio com o aumento de pena. Bacana? Bom, pessoal, o tema do feminicídio é esse, né? Tratamos aí de tudo, a live já está ali chegando ao final mesmo.